Bom, voltamos então para a nossa aula 2 do estudo de tempo e clima. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o tempo atmosférico, que são as características do ar de um determinado lugar em um determinado momento. Então, na imagem aqui, a gente vê o tempo, por exemplo, numa quarta-feira, as características de temperatura, de chuva e já a previsão do tempo para os 2 dias seguintes, com relação à temperatura, chuva e pode ser também outros elementos como nebulosidade, umidade do ar. Então, o slide aqui nós vemos a previsão do tempo mais uma vez. A temperatura máxima, mínima, precipitação, que é a quantidade de chuva, chance de chuva. E na parte inferior do slide, vemos a previsão do tempo no Brasil. Lembrando que a previsão do tempo é falar das características do ar de um determinado lugar. Podemos falar da previsão do tempo em um estado, em um município. Então, vemos aqui a previsão do tempo no Nordeste, que é a previsão do tempo na região Sul, por exemplo. E quando falamos de previsão do tempo, ou seja, de como vai estar a atmosfera em algumas horas, ou no dia seguinte, ou depois de amanhã, ou em uma semana, um dos grandes auxiliares nessa previsão são as imagens de satélite, sem dúvida, que conseguem monitorar o deslocamento das massas de ar, fazer as projeções. Hoje, a meteorologia, que é a ciência que estuda o tempo, ela tem um auxílio tecnológico com supercomputadores, com aplicativos que fazem cálculos de probabilidade. Então, hoje temos um suporte muito moderno para fazer a previsão do tempo. Mais imagens de satélite. Aqui nós temos esse link aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que traz a previsão do tempo de qualquer cidade do Brasil. Então você coloca aqui, digita o nome da cidade, coloca buscar e aí vai trazer a previsão do tempo. Ou melhor, vai trazer o tempo no dia em que você fez a pesquisa e as várias características em cada horário da temperatura, da umidade, da direção do vento, velocidade do vento, precipitação, probabilidade de chuva, nebulosidade. E também já vai trazer aí sim a previsão do tempo nos dias seguintes. Vai trazer o tempo da semana inteira. Então, eu fiz a pesquisa no domingo, aí já vai trazer o tempo no domingo e também a previsão para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Como eu já adiantei, a ciência que estuda o tempo, ou seja, as características atmosféricas de um determinado lugar, num determinado momento, e a previsão do tempo, essa ciência ganha o nome de meteorologia, que faz esse estudo do tempo, da previsão do tempo. E o profissional da meteorologia é o meteorologista. Então, aqui um texto falando da importância da meteorologia, desde o início da civilização, o homem sempre se preocupou com as condições atmosféricas, se ia esquentar, se vai esfriar, se vai chover, se não vai chover. Aqui está falando do caráter interdisciplinar da meteorologia, que utiliza o conhecimento de várias outras ciências, como física, matemática, química, oceanografia. E aqui o suporte tecnológico para a meteorologia hoje. Então, são dezenas de postos, estações meteorológicas, radares, satélites, aviões. Como eu disse, a meteorologia hoje ela trabalha com uma alta tecnologia.
Aqui como funciona um radar meteorológico, muito interessante. O radar emite um sinal, conforme vemos aqui na ilustração. Ao bater em uma gotícula de chuva, o sinal faz duas leituras, a largura e a altura. Faz essa leitura e manda um sinal de retorno. E o sinal de retorno permite a leitura do volume de chuva da nuvem, ou seja, do volume pluviométrico, com 6 horas de antecedência. Então, olha a distância que o sinal do radar conseguiu detectar a chuva e já informou essa característica. Então, você pode prever uma chuva com horas, 6 horas aí de antecedência. Muito interessante. As imagens de satélite, de grande importância na meteorologia. Aqui as principais convenções cartográficas utilizadas na meteorologia. O céu limpo, pouco nublado, muito nublado. Os ventos, vento variável, norte fraco, norte moderado, norte forte, sul fraco. Cada fenômeno tem o seu símbolo. Aqui a precipitação, aguaceiro, chuva, neve, nevoeiro, geada, descida ou queda de temperatura, subida de temperatura, trovoada, frente fria, frente quente, frente estacionária. E nesse slide aqui temos uma situação muito curiosa, que é a chamada meteorologia popular, que basicamente é construída com a experiência do homem, sem muito suporte tecnológico, mas principalmente o quê? Como? Na observação do voo dos insetos, das aves, na análise da floração sazonal de certas espécies vegetais. Enfim, pelo comportamento dos animais e plantas, o homem simples do povo, muitas vezes analfabeto, ele foi adquirindo um certo conhecimento meteorológico. E hoje já muito desses conhecimentos vão sendo cada vez mais comprovados. Então é interessante, todo mundo já ouviu ditados do tipo: urubu voando baixo é sinal de que o ar quente vai começar a subir, pode ser indício de chuva, ou cigarra cantor, o calor chegou, está chegando. É a chamada meteorologia popular, conhecimentos aí adquiridos de gerações em gerações. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho do clima. Se o tempo são as condições atmosféricas num determinado momento, em um determinado lugar, o clima, por sua vez, são as características atmosféricas, temperatura, umidade do ar, que predominam em um determinado lugar, num período de mais ou menos 30 a 35 anos de estudo. Então, você certamente já ouviu falar que em volta do nosso planeta existe uma grande quantidade de gases chamada ar. O nome desse ar todo, na verdade, é atmosfera. Tem lugares que esse ar é muito frio, outros em que é quente, tem dia e lugar em que o ar está úmido e aí chove, tem dia que está seco. Muitas diferenças entre frio e calor se dão por conta de como o Sol atinge cada parte da Terra. Mas vamos lá, afinal, qual a diferença entre tempo e clima? Se queremos dizer como a atmosfera está em um determinado momento, hoje, amanhã, semana que vem, utilizamos a palavra tempo. Mas se queremos dizer o que mais predomina na atmosfera, usamos a palavra clima. Lembrando que no vídeo 3 é que nós iremos tratar dos fatores do clima, ou seja, das principais características que vão fazer um lugar ser mais frio, um lugar ser mais quente, um lugar chover mais, um lugar chover menos, um lugar ser mais úmido, menos úmido. Então, para constatar se entendemos bem a diferença entre tempo e clima, eu trouxe aqui alguns exercícios que é para completar as lacunas usando as palavras tempo ou clima. Então, para definir o clima, demora muitos anos.
mais ou menos 30 a 35 anos de estudo. Hoje está chuvoso. Então, se eu estou querendo falar de um determinado momento, eu estou me referindo ao tempo. O tempo hoje está chuvoso. A previsão do tempo. Se eu estou falando de previsão, é do tempo. Hoje mais tarde, amanhã, depois de amanhã, semana que vem. A previsão do tempo diz que vai esfriar. O clima de Sapucaia é tropical. Sapucaia é um município do interior do estado do Rio, onde eu moro. O clima da região Nordeste é quente com pouca pluviosidade. É o clima de grande parte da região Nordeste, principalmente do sertão, é o tropical semiárido. As condições de quem mudam constantemente. Está frio, de repente esquenta, está céu limpo, de repente fica nublado, enfim, é do tempo. Avançando. Agora, pessoal, para a gente entender melhor a diferença entre tempo e clima, vamos lá, vamos fazer uma situação hipotética aqui. Vamos fazer a medição da temperatura de um lugar e da questão da chuva. Então, a gente foi pesquisando e descobriu que num determinado lugar o ar estava quente e seco. Aí continuamos a observação e a análise. Quente, seco, estamos falando do tempo. Quente, seco, quente, seco, quente, seco. Um dia fez frio e choveu. Frio e choveu. Aí depois voltou quente, seco. Quente, seco. Isso que eu estou falando é o tempo. Agora, para definir o clima, eu vou fazer essa análise aqui durante 30 a 35 anos e vou ver o que predominou. Então, o clima desse lugar será o que predominou em termos de temperatura quente, em termos de chuva, de pluviosidade, é seco. Então, o clima é quente e seco, porque foi o que predominou. Então, eu preciso do tempo para poder definir o clima. É estudando o tempo que eu vou definir o clima. Eu vou ver o que predominou e o que predominou vai ser o clima daquele lugar. Os diversos climas do mundo, os climas eles são diferentes uns dos outros. Em Singapura o clima é quente, o clima é quente o ano todo, com temperaturas elevadas, a média de precipitação anual também é elevada. Então, isso em Singapura. No Canadá, em Toronto, no Canadá, pelo contrário, o clima é frio, com temperaturas baixas e precipitação de neve em determinados períodos, e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Os climas são diferentes, são distintos. E, como eu disse, no terceiro vídeo nós vamos entender os fatores, os motivos que fazem com que os climas sejam diferentes. Por exemplo, o próprio formato da Terra, o Sol ele não atinge o planeta Terra da mesma forma, de uma forma homogênea. Então tem lugar que bate mais sol, vai ser mais quente, lugar que o Sol incide mais inclinado vai ser mais frio, dentre outros fatores que vão fazer os climas serem diferentes. Aqui nós temos os climas do mundo, basicamente 10, equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. Podemos ter também alguns outras variantes de clima. Então, rapidamente aqui, o equatorial quente e muito úmido, ou seja, muita chuva. O tropical quente com uma estação chuvosa e outra seca. O semiárido é quente com pouca pluviosidade, ou seja, pouca chuva. O temperado é aquele que tem as 4 estações bem definidas, verão quente, inverno frio, chuvas bem distribuídas o ano todo, temperaturas amenas. O frio, como o próprio nome já está dizendo, temperaturas baixas, verão curto e inverno longo, com muita neve no inverno. Clima polar muito frio, com precipitação em forma de neve. O subtropical é aquele que tem o verão quente, o inverno bastante rigoroso,
com as chuvas bem distribuídas o ano todo. As médias de temperatura do subtropical, elas não são tão quentes quanto o tropical e nem são tão frias quanto o temperado. O subtropical é um clima de transição entre o tropical, que é quente, e o temperado, que tem temperaturas amenas. Clima desértico, caracteriza-se pela escassez de chuvas, as temperaturas podem ser altas ou baixas. Nos desertos quentes, as temperaturas podem atingir 50 graus durante o dia e cair abaixo de zero à noite. Nos desertos frios, as temperaturas são baixas, apresentando uma média anual inferior a 14 graus Celsius. Quer entender por que no clima desértico, principalmente nos desertos quentes, o dia é muito quente e a noite é muito fria? Assista ao terceiro e último vídeo de tempo e clima, que nós vamos falar dos fatores que interferem no clima. Temos o clima mediterrâneo, verão seco e quente, inverno chuvoso e temperaturas amenas, frio de montanha, que é frio por causa da altitude. Climograma é essa gravura, essa figura que traz características do clima de um determinado lugar, principalmente dos elementos temperatura e precipitação. Aqui nós temos na base os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Essas colunas azuis indicam a precipitação, quantidade de chuva ou pluviosidade. E a linha vermelha indica a temperatura em cada mês. Então, por exemplo, analisando o climograma de Manaus, o mês mais chuvoso é aquele em que a coluna está maior. O mês mais chuvoso foi março. Mês em que a temperatura foi maior, setembro e outubro, porque a linha vermelha é a linha que traz a variação de temperatura durante o ano, e as colunas azuis a quantidade de chuva. Agora, vamos falar um pouquinho de cartografia, ou seja, trabalhando os mapas. E como que nós representamos as temperaturas nos mapas? Mapas que representam elementos do clima, como a temperatura, são importantes instrumentos no estudo da dinâmica climática. As diferentes temperaturas podem ser representadas por cores frias e cores quentes, e também pela variação de tonalidade das cores. Então, do amarelo, aqui nesse sentido horário, temos as cores frias, que vão representar os lugares em que a temperatura é mais baixa, é mais frio. E no sentido anti-horário, temos as cores quentes, que representam lugares com temperatura maior, lugares mais quentes. Então, por exemplo, aqui, frio, aí a temperatura vai variando. Conforme a temperatura varia, as cores para ilustrar essa variação de temperatura também vão se modificando. Então, as diferentes tonalidades usadas nos mapas representam que fenômeno? Resposta: as diferentes tonalidades com cores quentes e frias representam diferentes temperaturas. Então, aqui nós temos temperaturas frias, aqui mais quente. O roxo representa, por exemplo, lugares frios, o vermelho, lugares mais quentes. Outro aí, mapa da temperatura. E, por fim, um mapa de chuva, de umidade. Precipitação acumulada nos últimos 30 dias. Então, quanto mais chuva, mais azul no mapa para significar, para traduzir essa quantidade maior de chuvas. E essas cores aqui, alaranjadas, mais amareladas, são representação de menor quantidade de precipitação, de chuva. Então, vamos traçar uma linha aqui. Essas cores, menos chuva. Essas cores, maior quantidade de chuvas. Assim, pessoal, nós terminamos o nosso segundo vídeo, trazendo aí o assunto de tempo e clima, ou da dinâmica atmosférica.